esse homem ele deixou duas coisas, uma ruim e uma boa. A boa é que ele era um homem fiel, um homem temente ao Senhor. E qual que é a coisa ruim aqui, gente? A ruim é que ele deixou dívidas. E agora os credores queriam levar os filhos daquela mulher como escravos para poderem pagar essa dívida. Nós estamos falando aqui de 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, não sei bem, mas é uma época muito difícil, qual se uma pessoa não pudesse pagar as suas dívidas, ela se tornaria escrava dos seus credores para pagar aquela dívida. Ou no caso aqui, se essa pessoa falecesse e deixasse as dívidas para a mulher e para os filhos iriam como escravos para pagar aquela dívida. É uma época muito realmente obscura, mas a Bíblia aqui nos relata isso. E colocando aqui, esse homem ele deixou um legado muito bom para os filhos, que eu acho que é o melhor legado que um pai e uma mãe pode deixar para os filhos. Não é dinheiro, não é nada que essa terra possa oferecer, mas o melhor legado que um pai e uma mãe pode deixar para os filhos é o temor ao Senhor. Não há nada mais importante, não há um legado melhor para um pai e para uma mãe deixar para os filhos o caminho que se deve seguir. Até a palavra diz que ensinai os seus filhos o caminho que se deve seguir, e quando forem grandes não se desviarão deles. Ou seja, é uma semente que, ainda que a curto e médio prazo na vida de muitos não apresentem frutos, mas a longo prazo a Bíblia diz que aqueles filhos sempre se lembrarão dos ensinamentos e do exemplo de pai e de mamãe, se lembrarão de Deus e se fixarão nos caminhos de Deus. Então você pai, você mãe que cria o seu filho na igreja, podem ter certeza que a melhor coisa que vocês podem fazer para eles é mostrar o caminho da salvação. Agora, a pergunta é: se nós partíssemos hoje, qual seria o legado que nós deixaríamos como lembrança de nós? Esse homem deixou, apesar das dívidas, ele deixou um legado bom, porque era um homem que era segundo o coração de Deus, era um homem reto. Agora eu me lembro que na Bíblia, a Bíblia lista os 12 discípulos de Jesus, sem fugir muito, mas depois que eles falam todos ali, Pedro, João, Tiago, Mateus, no final está escrito ali Judas Iscariotes, o traidor. Ou seja, Judas, como eu já preguei aqui uma vez, é um nome que todas as mães sempre evitam, porque eu não vejo Judas por aí. A gente vê vários nomes em comum com os apóstolos de Jesus, mas não vê nenhum Judas. Pode ser que até encontre, mas uma mãe que coloca o nome de Judas não pensou muito bem, porque esse nome está manchado para o resto da vida, porque foi o que traiu. Ou seja, se nós partíssemos hoje, qual era o legado? Como será que as pessoas se lembrariam de nós? O que nós fizemos pelas pessoas ou pela obra de Deus? Isso me faz lembrar aqui da história de Alfred Nobel, um químico sueco, que ele foi um inventor da dinamite. E esse homem, gente, teve uma coisa muito diferente com ele, que ele teve a oportunidade de ler o obituário dele. Como assim? O obituário não tem como uma pessoa ler, porque o obituário ela já morreu. Mas esse homem aqui em específico, ele teve a oportunidade de ler o obituário dele. Resumindo, houve uma explosão numa fábrica dele e que o irmão dele morreu. E as pessoas equivocadamente acharam que ele tinha morrido. E um jornal francês da época publicou uma manchete grande que dizia: o mercador da morte morreu. Porque ele foi o químico que inventou a dinamite, que daí foram inventando todas as bombas subsequentes. Porque haviam confundido e pensaram que ele tinha morrido, o Alfred. E quando ele leu aquilo, uma chavinha mudou dentro dele. Ele pensou: se eu morresse hoje, o legado que eu deixaria seria um mercador da morte. É isso que eles colocariam no meu obituário. E aí o que aconteceu? Quando virou aquela chavinha dentro dele, ele pegou grande parte da fortuna dele
ajudou instituições de caridade e organizou um projeto que até hoje muitos conhecem, que é o Projeto Nobel. Muitos aí já ouviram falar que fulano ganhou o Projeto Nobel da Paz, ou fulano ganhou o Nobel de Medicina, achando a cura para uma doença escabrosa por aí, graças a Alfred Nobel, que quando se deu conta que no obituário estava o mercador da morte, ele não queria que quando ele morresse, esse fosse o legado que ele deixou para o mundo. Então esse homem fez de tudo para criar um projeto em que todos aqueles que criassem algo bom para a humanidade, ou fizessem algo do bem para a humanidade, pudessem ganhar esse prêmio Nobel e ficar marcado para a história. Esse homem da Bíblia deixou um bom legado como um homem íntegro, mas deixou dívidas. Ou seja, uma pessoa pode ser fiel a Deus e não prosperar? O que vocês acham, gente? Alguém pode ser fiel a Deus e financeiramente sempre estar ali na média até não prosperar? Com certeza. Algumas vezes pode não ser porque Deus não abençoou, mas porque a pessoa não entende de administração e gasta mais do que ganha. Fica fazendo dívidas, às vezes desnecessárias, esperando que Deus sempre vai prover os recursos. Mas quando Deus prover, a pessoa faz o quê? Mais dívidas ainda. Então, a pessoa sendo fiel a Deus, ela vai passar dificuldades enquanto ela não buscar o quê? Sabedoria para a gente gerenciar os recursos que Deus deu àquela pessoa. E esse homem, apesar de ele ter sido fiel, apesar de ele ter sido íntegro e deixar o maior legado, que é o amor a Deus para os seus filhos, ele deixou tantas dívidas que aqueles filhos estavam condenados à escravidão, porque eles não tinham de onde tirar recursos, eles não tinham o que fazer. 2 Reis, capítulo 4, verso 2 diz assim: E veio o credor para levar os 2 filhos para serem servos. Pode passar. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ou seja, na ótica daquela mulher, aquilo não era nada. Perdão. E as pessoas, o ser humano em geral, tem a tendência de considerar o pouco como nada. Achar que porque hoje tem pouco, nunca poderia ter muito. E às vezes o pouco para você é muito para outras pessoas. E eu não estou dizendo no aspecto financeiro somente não, gente. Eu quero que vocês reflitam bem nisso. Quantas pessoas gostariam de ter um casamento e uma família abençoada e não conseguem porque não dão certo com ninguém? Vivem frustradas e não podem ver um casal feliz passando na rua que já olha com uma amargura e com inveja. Eu queria estar no lugar dessa pessoa. Às vezes a pessoa não tem saúde perfeita, não tem a saúde que gostaria de ter, tem alguma doença crônica que luta contra ela. Mas se tu fores agora ao hospital, vocês vão ver pessoas lutando pela vida exatamente agora. Pessoas que estão entubadas, pessoas que estão com doenças terminais e gostariam de estar no seu lugar, no nosso lugar agora, de ter mais tempo, mas não tem. Depende, gente, vocês estão conseguindo entender que sempre depende da ótica que nós olhamos? Depende sempre da ótica que olhamos, pois a ótica certa, sempre encontraremos motivos para agradecer a Deus. E por mais pouco que pensamos que nós temos, sempre vai ter alguém com menos querendo ter aquilo que nós temos. Não muitas vezes por inveja, mas porque nem isso ela temos. Agora vocês têm a família do lado ali, tem esposa, tem filhos, tem alguém que vocês podem abraçar. Quantas pessoas estão por aí sozinhas, sem família, se gostariam de ter uma pessoa para abraçar e nem isso elas têm? A mulher já disse: eu não tenho nada em casa, só tenho um pouco de azeite, mas o pouco com Deus é muito. E azeite não é muita pouca coisa não, gente. É o azeite de oliva. Se vocês forem olhar no mercado, um pouquinho, só olha o preço que está. Artigo de luxo hoje.
E a pessoa, apesar de ela não ter mais nada, ela tinha um pouco de azeite, mas um recurso que ela totalmente desprezou. Você pode ser uma pessoa que diz: tenho pouca fé, mas você tem fé. Você tem fé, e por isso que você está aqui. A palavra de Deus diz que a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas o grão de mostarda, quando cresce, vira o maior das hortaliças, ou seja, vira uma árvore enorme. Não que a sua fé vai continuar como um grão de mostarda para sempre. Deus não quer isso. Mas basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda, se ela for pura no Senhor, já é o suficiente para que o milagre dele aconteça na sua vida. Segundo Reis, capítulo 4, verso 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Aquela mulher teria que fazer algo que nunca fez na vida. Você precisa identificar o momento que você está vivendo. Este é o momento de fazer o que você nunca fez na vida. E a pessoa só fica querendo fazer o que sempre fez, e Deus está mostrando que não é por aí. Não vai dar certo. Você vai se perder. Pois você precisa fazer algo que nunca fez, porque talvez o momento exija isso. Alguém diz: você tem que se humilhar para aquela pessoa e pedir perdão para ela. E a pessoa diz: mas quem errou foi ela? Quem tem razão sou eu. Mas a pessoa é incapaz de pensar que tem razão é Deus. Quem tem razão é Deus, que manda ela perdoar para que também seja perdoado por Ele. Mas jamais vou fazer isso, vou me humilhar. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados, gente? Não. Pois a palavra diz que os que se humilham serão exaltados. Às vezes a pessoa pode estar sendo humilhada e ela pensa: Deus vai me exaltar. Vai nada. Só vai quando ela se humilhar diante de Deus e dizer: não sou nada e nem merecedor de nada, eu me humilho diante de ti. E aí Deus irá exaltar essa pessoa. Pois Deus, Ele rejeita o coração soberbo, mas Ele sempre se inclina para o coração humilde. O momento para essa mulher foi ele de se humilhar, de fazer algo que ela nunca fez. Foi pedir para as pessoas vizinhos, usando a fé, que Deus usaria um pouco dela para transformar aquilo em milagre. De repente Deus está mostrando para a pessoa ter outra postura, e a pessoa está tendo sempre a mesma postura. E até quando? Daí quando der errado, a pessoa põe a culpa em Deus. Sempre quebrando a cara com a mesma postura e mantendo aquela mesma postura, tentando ter algum resultado diferente. Não vai ter. Busque a Deus entendimento do momento que você está vivendo e o que o momento exige para eu fazer. Liberar perdão para alguém, se esse for o momento, pedir perdão para alguém, pergunta para Deus, Ele vai te dizer que é. Sempre é o momento de nós pedirmos perdão, sempre é o momento de nós liberarmos perdão. Deus deu uma direção para ela, agora ela teria que ter disposição para obedecer. Pode voltar aqui no versículo. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Pode passar. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Aquela mulher, não está escrito na Bíblia, mas com certeza ela tinha um bom relacionamento com as outras pessoas. Imagina se ela fosse uma vizinha encrenqueira, uma pessoa encrenqueira, uma pessoa que fechasse realmente as portas para as outras pessoas. Vocês acham que ela teria condições de estar ali procurando vasilhas sobre aqueles vizinhos? Com
Com certeza não. Já fica uma lição aqui para nós. Sempre procurarmos evitar confusão. E sempre procurarmos estar de bem com todos. E outra coisa, aqui a Bíblia está mandando: feche a porta com os teus filhos. Mandou fechar a porta. Tem gente que abre a porta da vida, dos projetos que ela tem para todo mundo, esperando que aquela pessoa vai sempre apoiar aquilo, que aquela pessoa vai estar sempre ali com boas intenções. Tem gente que, se você contar um projeto de vida seu ou um segredo, amanhã toda a cidade está sabendo. Essa pessoa, ela não quer o teu bem. E a Bíblia, ela nos pede para sermos prudentes. Tem coisa que você só vai poder abrir com Deus, somente com Ele. São níveis de intimidade. E quem que nós temos que ser mais íntimos? É com a esposa, gente? É com os filhos? É com Deus. Antes de todo mundo, Deus tem que ser o primeiro. Apesar dele saber já o que queremos, o que precisamos e até mesmo o que pensamos, Ele tem que ser o número 1 para nós expormos para Ele. Apesar dele saber tudo, Ele quer ouvir da nossa boca os nossos projetos, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas frustrações, primeiro para Ele. E tem coisas, tem projetos que nós só podemos contar com os da nossa própria intimidade, com pessoas de confiança, marido, esposa, os filhos, só aqueles da nossa casa. Não abra. Tem gente que diz assim: a minha Bíblia, a minha vida é um livro aberto. Mas ao olhar a vida dessa pessoa está cheia de página faltando. Porque muitas das vezes projetos que ela tinha que conseguir, devido a ela estar abrindo o livro da vida para pessoas que não deveriam, ela está traindo maldições para a vida dela, impedindo dela chegar aonde Deus planejou que ela chegasse. Então cuidado, que nós venhamos expor o livro da nossa vida, os projetos mais íntimos, somente para pessoas de confiança, somente para os nossos. Se guarde, se feche, se proteja, pois se nós abrirmos o nosso livro da nossa vida, os nossos projetos para quem não deve, essa pessoa muito provavelmente vai ser usada pelo mal para jogar areia nos nossos projetos e fazer aquilo não decolar, não acontecer. Vamos ver aqui. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Pode passar. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Pode passar. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Temos o 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse-lhe: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vocês entenderam o milagre aqui, gente? Que ali foi exigido uma atitude de fé e uma atitude de coragem daquela mulher, de sair procurando vasilhas. Aquela mulher poderia ter pensado assim: eu tenho um pouco de azeite, é só isso que eu tenho. E você quer que eu saia pela rua pedindo às pessoas, vizinhos, vasilha? Está ficando doido. É um pensamento comum, é um pensamento normal. Mas ainda que essa mulher tivesse pouca fé, ela agiu com pouca fé, ela foi fiel naquilo pouco que ela tinha. E a palavra diz: seja fiel em um pouco, e sobre muito te colocarei. Essa mulher foi fiel no pouco. Ela deu crédito ao que o profeta disse. Ela foi atrás de obedecer sem questionar, pois ainda que ela não soubesse como seria o resultado do milagre que ela precisava, ela sabia que bastava ela obedecer e que Deus cuidaria do resto. Os detalhes é com Ele. O impossível é com Ele. O obedecer é conosco, o impossível é com Deus. Na cabeça daquela mulher só bastava isso. E ela foi o que fez, o que o profeta mandou que ela fizesse.
E ela não só pôde quitar as dívidas que ela tinha e salvar os filhos dela de uma vida de escravidão, mas ainda arrumou um sustento para que ela, como viúva, não ficasse desamparada e pudesse se sustentar e sustentar os filhos dela. Ou seja, Deus, além de livrar ela de uma vida de escravidão, ainda supriu as necessidades dela. Porque ela o quê? Ela teve fé, ela obedeceu, ela não questionou. Fica aqui algumas lições para nós. Que nós possamos ser fiel no nosso pouco. E eu não estou incluindo aqui só o financeiro, não, gente. O financeiro é o menor dos casos. Que nós nunca venhamos olhar com a régua dos outros e falar: fulano tem muito e eu não tenho nada, porque você está comparando com o outro. Mas que nós venhamos olhar para o nosso pouco e pensar: obrigado, Deus, pelo pouco que eu tenho, porque eu sei que o pouco com o Senhor é muito. E se eu for fiel no meu pouco, sobre muito o Senhor pode me colocar. O Senhor pode me colocar. E que nós venhamos estar sempre buscando do Senhor o discernimento do que fazer. Qual o momento da minha vida exige o quê? Exige uma mudança de postura? Deus me ajuda, me dê coragem e disposição para fazer, me dê estratégia e entendimento de como fazer. Se o Senhor acha que eu preciso de uma melhor administração das finanças, me dê sabedoria como de Salomão para administrar aquilo que o Senhor me dá, para que não me falte, para que não haja dívidas na minha casa, prospera a minha família, prospera a minha saúde. Senhor, eu hoje não tenho saúde, mas eu declaro que eu terei, mas já te agradeço porque eu estou melhor do que muitas pessoas que queriam estar no meu lugar. Senhor, obrigado pela minha família, porque quantas pessoas nem família conseguem constituir, porque como elas não têm o Senhor, elas não têm o amor para oferecer. Mas eu tenho uma família que o Senhor me deu. Obrigado, Pai, eu sou privilegiado. Se vocês olharem da ótica certa, a ótica de Deus, não faltará o que nós temos para agradecer. E Deus se agrada daquele que agradece, que é grato, ainda que no pouco, que é grato, porque tudo que é bom na nossa vida só vem do Senhor. Só vem do Senhor, ainda que a conquista seja da força do braço, mas nem isso somente foi pela força do nosso braço, mas foi porque Deus permitiu que acontecesse.